Deus tem os seus agentes missionários na terra? Quem são eles? Antes de responder essa pergunta, eu gostaria de fazer uma afirmação. Pregar o Evangelho é uma obrigação de todo crente. Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 9, e o versículo 16, ele disse assim: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Paulo sabia que quem não anuncia o Evangelho é porque ainda não entendeu a sua existência como igreja. Quem não anuncia o Evangelho é porque ainda não entendeu a sua chamada. João capítulo 15 e o versículo 16 está escrito assim: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Jesus, em Lucas capítulo 10, versículo 2, está registrado que ele disse aos seus discípulos: grande é em verdade a seara, porém poucos são os obreiros. E ele ainda disse assim: rogai ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua colheita. Nós estamos vivendo um tempo na face da terra em que todo mundo possui um título eclesiástico. O novo convertido já não passa mais por um crivo em muitos lugares para se tornar um obreiro. Alguém aceita Jesus hoje, amanhã ele já é um obreiro. Sem falar dos títulos novos, de nomes bonitos agora que estão colocando no ministério, principalmente obreiros mais jovens, itinerantes, né? Eles criam lá um nome bonito, um título e divulgam ministério fulano de tal. Porém, eu quero afirmar uma coisa para vocês: obreiros para irem ao campo, para evangelizar, para buscar as almas, ainda são poucos, e nós precisamos orar para que Deus levante esses obreiros. Obreiros, meus irmãos, que não queiram somente os púlpitos das igrejas, mas que entrem nos becos, nos valados, nas favelas e anunciem o reino de Deus aos homens na terra. O maior erro de um pastor é departamentalizar o evangelismo na igreja, porque quando se cria um departamento de evangelismo na igreja, a impressão que se dá é que somente aqueles que fazem parte do departamento precisam evangelizar, mas na verdade toda a igreja deve estar envolvido no compromisso de evangelizar. Você sabia que tem pessoas que estão na igreja 10, 20, alguns há 30 anos e nunca tiveram a experiência de conduzir alguém a Cristo? Nós estamos falhando na obra da evangelização e estamos confortáveis como se nada tivesse acontecendo. Estamos falhando na evangelização e no discipulado também. E eu quero dizer aos irmãos, principalmente você que é pastor, que me ouve, você precisa implantar discipulado na sua igreja, porque a pessoa que não faz discipulado, ela não larga o paganismo. Por isso que está essa mistura tão grande hoje nas igrejas, que tem culto que a gente já não sabe mais se é um culto cristão ou se é uma reunião de rituais pagãos, porque estão misturando tanta coisa e tem gente trazendo o paganismo para dentro da igreja. Então essas pessoas precisam entender o evangelho, precisam ser discipuladas para que larguem o paganismo. Deus, meus irmãos, ele não depende do homem. Deus é soberano. O Senhor disse que até das pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Porém, Deus conta com a cooperação do homem para a sua missão. E qual é a missão? A missão de tornar Deus conhecido aos homens na terra. Agora, independente da cooperação dos homens ou não, a obra de Deus será feita porque Ele é soberano. Agora eu respondo à pergunta: Deus sempre
teve os seus agentes missionários na face da terra. Israel, por exemplo, foi um agente missionário de Deus, ou pelo menos recebeu de Deus essa missão. Mas Israel falhou por muitas vezes na missão de ser agente missionário de Deus na terra. Mas nem por causa da falha, do erro de Israel, Deus desistiu do seu plano. Não, Deus levantou, após o fracasso de Israel nessa missão, Deus levantou um outro agente missionário, o seu Filho Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 1 e versículo 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O objetivo de Jesus, através da sua encarnação, não foi outro senão o de fazer Deus conhecido aos homens e trazer a redenção do homem. Jesus, ele foi o agente mais eficaz de Deus na obra da redenção. Ele não falhou, ele cumpriu com o seu objetivo aqui na terra. Agora, tendo terminado a sua missão aqui na terra, Jesus transferiu a continuidade dessa missão à sua igreja. Mateus capítulo 16, versículos 18 e 19. Ele disse assim: eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Não sobre Pedro, sobre a pedra que é Jesus, porque Pedro ali é fragmento de rocha, pedra pequena, mas a pedra rocha firme, grande, pedra de esquina que é Jesus. Ele disse: sobre mim eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus. E o que vocês ligarem na terra será ligado nos céus. O que desligarem da terra será desligado dos céus. E que chaves são essas? É o ofício de pregar o evangelho, de tornar Deus conhecido aos homens na terra. E eu quero finalizar a minha fala aqui sobre esse assunto, citando Marcos capítulo 16, versículo 15. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Nós somos agentes missionários de Deus na terra. Não fuja da responsabilidade. Quando seu pastor lhe chamar para um trabalho de evangelismo, participe. Você que é obreiro, ajude o seu pastor a discipular novos convertidos na igreja, porque nós temos esta responsabilidade de sermos agentes missionários de Deus na terra. Eu quero pedir a você que compartilhe esse vídeo com outras pessoas, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, clica no sininho para você receber avisos quando postarmos novos vídeos, tá bom? Quero deixar você um grande abraço, Deus te abençoe, até o próximo vídeo.